Aleluia. A igreja pode se assentar. Louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus pela tua casa, louvado seja Deus pela tua família. Fico feliz, honrado, lisonjeado por poder servi-los nessa noite, ser instrumento de Deus para abençoar a vida dos irmãos. Agradeço ao pastor, à pastora pela confiança, pelo convite, pela honra de poder abrir a campanha dos céus abertos. Motivo de muita gratidão no meu coração. Obrigado. Deus os abençoe. Bom rever meu amigo Júnior. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Bom rever os irmãos. Como o pastor disse, dia 16 de janeiro estive aqui nesse mês. Nós estivemos iniciando aí o Reset da Juventude. E tive a honra de ser convidado para retornar, iniciando agora Céus Abertos. Para quem não me conhece, me apresentei, mas para aqueles que não estiveram, eu sou pastor Rodolfo, sou pastor auxiliar e pastor de jovens da Igreja Nazarena de Mojimirim. Ali sirvo juntamente com a minha esposa, com as minhas filhas. Tenho 2 filhas que estiveram aqui da última vez, Lorena, 4 anos, Manuela, 1 ano. Não puderam estar hoje, porque minha esposa, ela serve na igreja também, ela é líder do Ministério de Dança, e ela estava escalada hoje para servir, então não pôde estar comigo, mas está comigo meu amigo, meu irmão, meu parceiro André, me acompanhou, está sempre comigo aí, também, sempre que possível, e estamos servindo lá. Sou professor de teologia também, sou coordenador do polo do Seminário Nazareno, e a gente tem trabalhado bastante, tem servido, e estar diante da igreja do Senhor, porque a igreja é do Senhor, é sempre uma responsabilidade, e é sempre um privilégio. Por isso, nessa noite, que o Senhor possa me usar, como tem usado aí o louvor, como tem usado a cada um de vocês, para que a gente possa aprender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Abra comigo tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, versos 21 e 22. Eu sei que a base para essa campanha está lá em João, capítulo 1, verso de número 51. Você não precisa abrir, mas diz lá, e acrescentou, Jesus acrescentando: em verdade lhes digo que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aí nós voltamos lá em Lucas capítulo 3, versos de número 21 e 22, diz a palavra de Deus: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em quem me agrado. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te exaltamos, nós te reverenciamos, te glorificamos, ó Pai. Obrigado por receber os louvores, a adoração, os dízimos, as ofertas que também são sinais de fidelidade e adoração ao Senhor. Obrigado porque o Senhor tem recebido este culto na tua presença. Mas nessa hora, Pai, os nossos ouvidos, os nossos corações estão atentos à tua voz e à tua palavra. Não a minha voz e não a minha palavra, mas a tua voz e a tua palavra. E como ela foi aberta e lida, Pai, ela tem poder para trazer vida, ela tem poder, ó Deus, para renovar, ela tem poder para restaurar, para vivificar, para transformar, para levantar o caído, para dar ânimo ao abatido, para dar vigor àquele que não tem força. Ah, tu tens todo o poder, Espírito Santo. E nas tuas mãos nós entregamos essa palavra, nas tuas mãos nós entregamos as nossas vidas e pedimos, nos diminua para que o Senhor cresça nessa noite, que o Senhor ministre no coração do teu povo, de uma forma poderosa, para que saiamos deste lugar renovados pelo poder da tua palavra, em o nome santo de Jesus. Você que crê comigo, diga bem forte, amém. Aleluia. O tema da mensagem dessa noite não podia ser outro que não céus abertos. Você pode dizer comigo, céus abertos? E eu ouvi o pastor dizer aqui que o ano passado foi o ano da superação.
E que superação. Que ano. 2020 não foi fácil. Pelo contrário, 2020 ele foi um ano diferente, um ano novo, um ano desafiador para todo mundo. De norte a sul, de leste a oeste, de ponta a ponta, nos 4 cantos do mundo. O mundo passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos. E tem passado pelas mesmas dificuldades que nós temos passado. Não são dificuldades diferentes como outras que permeiam a nossa vida. São dificuldades que todo mundo foi assolado. E ninguém estava preparado para passar por uma pandemia como coronavírus, como Covid-19. Ninguém. Nem o mais rico, nem o mais pobre, nem o mais sábio, nem o menos intelectual, nem empresas, nem homens, nem mulheres, nem igreja estavam preparados para enfrentar o que enfrentamos em 2020. Por isso o ano da superação veio de encontro, creio eu, àquilo que nós vivemos em 2020. E 2021, aprove a Deus colocar no pastor, no anjo desta igreja, o tema do ano, da campanha, Céus Abertos. E da mesma forma que nós vimos que 2020 foi um ano de superação, nós podemos crer que 2021 será um ano de céus abertos. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Anos de céus abertos sobre a minha vida e sobre a tua vida. E é inevitável, é fato que nós vivemos então um tempo turbulento, de adversidades, de situações adversas, de dificuldades, intensas lutas. E muitas vezes quando nós passamos pelos desafios da vida, com toda certeza você já deve ter feito isso, como eu já fiz, muitas vezes diante das situações adversas que nós passamos, nós dizemos: o céu está de bronze, o céu está fechado, eu não consigo ouvir a voz de Deus, porque a situação adversa, os momentos difíceis, as situações de dificuldades que permeiam os nossos dias, elas têm essa capacidade de atrapalhar e interferir na nossa fé. E de muitas vezes gerar no meu e no teu coração incredulidade diante das coisas de Deus. Diante da soberania e da majestade dele, que é poderoso para fazer aquilo que eu e você não podemos. Aquilo que o médico não pode, aquilo que casamentos não podem, aquilo que homens e mulheres não podem, aquilo que poderosos não podem, o meu e o teu Deus tem poder para isso. Mas muitas vezes nós estamos estagnados diante das adversidades, que nós não conseguimos enxergar que os céus permanecem em movimento, os céus permanecem abertos, e Deus continua trabalhando em favor daqueles que nele confiam. Mas isso é natural, porque somos seres humanos. Mas quando nós vamos para João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1, nós temos João começando o seu livro dizendo que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo veio e habitou no nosso meio. Quando nós trazemos para a originalidade da palavra habitou, ele está dizendo que ele armou um tabernáculo no meio do seu povo, no meu e no seu coração. Ou seja, ele criou uma morada em mim e em você. E o Verbo que era Deus, que é Deus, que estava com Deus, se encarnou, desceu na terra, humanizou-se. É Deus encarnado. Outrora Deus falava no Antigo Testamento com os homens, por intermédio de profetas, por intermédio de reis. E Deus então falava com esses homens escolhidos, sacerdotes, e o homem transferia a palavra de Deus ao povo. Por isso que muitas vezes você vai ler o Antigo Testamento, ele dizer: assim diz o Senhor, conforme me veio a palavra de Deus. Mas agora Jesus desce, não mais ele fala por intermédio de sacerdotes, de reis, de profetas. Agora Jesus, o Deus encarnado, ele fala com o homem face a face. Antes o céu estava lá, e a terra aqui, e Deus falava por intermédio de um interlocutor, que poderia ser um sacerdote, um rei, um profeta. Mas agora o céu desceu. Agora o céu está na terra por intermédio de Cristo Jesus. João Batista diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus vai virar e vai dizer assim: o reino de Deus já chegou.
O reino dos céus está próximo. Ou em outros momentos ele vai dizer: o reino dos céus chegou. Agora o céu está na terra. Mas Jesus, ele é assunto ao céu. E quando ele está orando e contando isso aos seus discípulos, a necessidade de que ele seja assunto ao céu, ele diz assim: mas fiquem tranquilos, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu enviarei outro Consolador. E o original do outro Consolador não é outro Consolador, é um Consolador igual. Quando Jesus está dizendo: eu não vos deixarei órfão, mas mandarei para vocês um Consolador igual a mim. Porque nós cantamos aqui, os três são um. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí Jesus é assunto ao céu. E ele diz: ficai aqui, Atos capítulo 1, versículo de número 8. Até que do alto sejais revestidos de poder. E depois serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Cumpre-se então a promessa de Deus. Jesus é assunto. 40 dias depois o Espírito Santo desce. Rodolfo, por que você está falando isso? Para dizer para você que os céus continuam abertos. Se no Antigo Testamento Deus falava com o homem, depois ele vem na pessoa de Cristo Jesus, e nunca mais o céu se fecha, mas ele permanece deixando o céu disponível para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. E um dia nós seremos com ele, assunto ao céu. Estaremos com ele andando em ruas de ouro. Comeremos do maná escondido. Desfrutaremos da tua presença para todos sempre. Porque ele tem preparado para nós um novo céu e uma nova terra. Eu quero dizer para você, igreja, o céu permanece aberto. O céu permanece trabalhando. O céu permanece em movimento. Muitas vezes eu e você somos impossibilitados diante das circunstâncias. Muitas vezes nós abandonamos a fé e esquecemos que Deus continua trabalhando para o bem daqueles que neles confiam. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que em 2020 estava, 2021 continua, e para todos sempre estará os céus abertos sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a igreja, sobre a nossa família, para a glória e louvor do nome dele. Aleluia, aleluia. É tão maravilhoso que nós vamos lá para Lucas capítulo 2, versículo 13. E quando Jesus está nascendo, Deus já começa a permitir que homens, que até então não podiam vislumbrar o céu, consigam ter um vislumbre da glória e do poder de Deus. A Bíblia diz que em Lucas capítulo 2, versículo 13, estavam ali alguns pastores pastoreando, e de repente apareceu uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Salmo 24, você não precisa abrir, eu abro lá para ler para você. Versículo de número 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, ou seja, toda ela, e o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre o mar e sobre as correntes a estabeleceu. Versículo 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Tudo isso para dizer para você, que quando Jesus desce, que quando Jesus nasce, os céus começam a se tornar uma realidade visível diante dos homens. Os céus abertos sobre a minha vida e sobre a tua vida. Os céus abertos sobre a minha casa e sobre a tua casa.
Os céus abertos sobre a minha família e sobre a sua família. Os céus abertos sobre a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela permanece firme. A igreja de Cristo, ela permanece inabalável. Jesus não vai vir buscar paredes, pastor, o senhor sabe disso. Ele vai vir buscar as nossas vidas. Ele vai vir buscar a igreja, porque lembra que eu disse, ele armou um tabernáculo. Agora eu e você somos morada desse Senhor que trouxe os céus para a terra. E agora ele nos dá o privilégio de sermos moradores do céu, vivendo em terra estrangeira. Mas em terra estrangeira ele diz que nós estaremos no mundo, mas não somos do mundo. E a oração dele aos discípulos foi: Senhor, eu não oro para que os tire do mundo, mas para que os guarde no mundo. Eu costumo dizer para jovem o seguinte, sabe aquela frase que toda mãe fala que jovem não gosta? O jovem ele quer fazer alguma coisa que os seus amigos estão fazendo e a mãe fala não. Hoje eu desfruto disso. Sofri tanto e agora eu posso falar isso, é tão gostoso, gente. Agora eu te entendo, mãe, eu te entendo, pai. E aí a criança fala, ou o jovem fala, mas está todo mundo fazendo. Aí a mãe fala o quê? Mas você não é todo mundo. Eu costumo brincar com o jovem, dizer para ele o seguinte, que essa frase não foi a mãe que criou, foi Jesus. Ele está dizendo que você está no mundo, mas você não é do mundo. E ele ora para que você não seja livre do mundo, mas guardado no mundo. Sabe por quê, meu irmão? Porque você é morador do céu. E você está aqui de passagem. Mas você não está aqui de passagem só para aproveitar. Como quando você viaja e vai ficar num hotel, num resort, num passeio, num hotel fazenda, em algum lugar. Você está aqui para manifestar o reino dos céus. Da mesma forma que eu disse que o céu continua aberto sobre a nossa vida. Eu e você somos parte desse céu. Somos parte deste reino. E continuamos a manifestar a glória e o poder dele. Por isso Jesus sobe, o Espírito desce. Para continuar sustentando e fortalecendo as nossas vidas. Para que sejamos a manifestação do céu na terra. Para que aqueles que ainda vivem desejando a terra possam ver o céu em nós. E querer desejar o céu e não mais a terra. Porque a terra passará, mas a palavra, o céu, o reino de Deus, ele vai permanecer. Aleluia. Aleluia. Com isso nós aprendemos então que Jesus ele vem e traz com ele o reino de Deus, o céu com ele. Os céus agora estão abertos sobre a igreja. Os céus agora estão abertos para todo aquele que nele crê. Mas como eu disse, muitas vezes nós confundimos a situação. E nós achamos que os céus estão de bronze e fechados. Mas muitas vezes nós não desfrutamos dos céus abertos por conta de Deus. Nós não desfrutamos dos céus abertos por conta de nós mesmos. Nós não usufruímos os benefícios e não recebemos aquilo que os céus abertos têm para as nossas vidas. Aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, não porque Deus não pode, Deus não quer, mas porque nós nos impossibilitamos que Deus faça algo. Rodolfo, mas Deus não é poderoso para fazer? Mas a pastora disse aqui, que nós precisamos ter fé para receber. Nós precisamos ter fé para querer. Eu gosto daquele texto e sempre que eu posso eu lembro dele. Jesus ele desce do monte da transfiguração. E quando ele desce do monte da transfiguração, está havendo uma confusão de um pai com os seus discípulos, e Jesus se aproxima, e os discípulos não estavam conseguindo expulsar o demônio do filho daquele homem. Jesus ele chega, e aquele homem vira para Jesus e diz: Senhor, se tu podes, cura o meu filho. Jesus vira para aquele homem e fala: se eu posso. Essa pergunta explica muita coisa para a gente, igreja. Jesus está dizendo assim: se eu posso, eu posso. Mas ele continua e diz assim: crê você nisso? Porque a questão de viver os céus abertos não está em Deus, porque os céus estão abertos. Está em nós cremos e recebemos que o poder de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus permanece o mesmo. E Ele é poderoso para fazer de repente, hoje, amanhã, agora. E muitas vezes nós não cremos nisso. Muitas vezes nós impossibilitamos o agir de Deus. Muitas vezes nós espiritualizamos tanto e não tomamos posse daquilo que Deus quer fazer agora, quer fazer hoje,
quer fazer por esse tempo. Marta e Maria chegam para Jesus, Jesus fala: minha irmã, se creres verás a glória de Deus. Seu irmão não morreu. E ela fala o quê? Ela espiritualiza. Ela fala: eu sei, Senhor, que no dia que o Senhor voltar, ele vai viver, ele vai desfrutar da vida eterna. Eu sei disso. E ele está dizendo: nada é impossível para Deus. Tem coisas que eu tenho preparado para a igreja só na glória, mas tem coisas que nós não recebemos aqui porque nós não cremos, porque nós não confiamos, porque nós limitamos o poder de Deus. E Ele está dizendo nessa noite que nada é impossível para Deus. Como eu sempre digo, Jesus, Ele é o exemplo maior para mim e para você. O maior líder que já existiu e que nunca existirá outro igual. Costumo dizer que ele não é o tipo de líder que faz assim, que fala: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Pelo contrário, tudo que ele fala, ele fez primeiro. E quando Jesus ele demonstra o poder dos céus abertos na vida dele, trazendo isso para a nossa vida, ele nos dá exemplos claros e nítidos do que nós devemos fazer e como nos posicionar para também vivermos os céus abertos sobre as nossas vidas. No exemplo, voltando lá em Lucas, no exemplo do batismo, deixa eu só trocar aqui para não voar. Jesus, o nosso maior exemplo, nossa maior inspiração, Ele nos traz aprendizados da possibilidade de vivermos os céus abertos. Você crê nisso? É tempo de viver céus abertos. O tempo de viver céus abertos chegou. Eu quero declarar antes dos pontos que eu trouxe para você, que Deus nos trouxe nessa noite, que 2021 é ano de céu aberto sobre a tua vida. Ano de 2021 é ano de céus abertos para a igreja do Quadrangular de Jaguariúna. Ano de 2021 é ano de céus abertos para a tua casa e para a tua família. Mas para que eu e você vivamos tempos de céus abertos, Lucas capítulo 3, verso 21, parte A, diz então: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu, verso 21, parte A apenas: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Primeira coisa que eu aprendo, para vivermos tempos de céus abertos, primeira coisa, seja obediente. Você pode dizer comigo: obediência. Eu costumo brincar lá com os jovens, eu digo que é 4 letrinhas que nós temos dificuldade de viver: obedecer. Pensa em 4 letras, é lógico que não é 4 letras, tá bom, gente? Não estou sendo analfabeto, não. Só para a gente não esquecer que são 4 letras que fazem a diferença na nossa vida: obedecer. Só que 4 letrinhas que a gente não consegue viver. E aí Jesus então aqui ele está obedecendo uma ordenança, aqui ele está declarando que convém ele cumprir a vontade de Deus. Meu irmão, se a gente for analisar a autoridade, a soberania, o poderio, a glória de Deus, e trazer isso para Jesus, Jesus não precisaria ser batizado. Mas Jesus é batizado para cumprir a vontade de Deus. Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, de ser humano, de homem obediente, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por este motivo, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor,
para a glória de Deus. Jesus, ele vem, ele traz o céu, e ele nos ensina a primeira coisa: para que eu e você desfrutemos dos céus abertos, precisamos viver em obediência a Deus. Você pode não estar entendendo, você pode não estar compreendendo, você pode achar que aquilo não é para você. Seja obediente. Seja obediente. Eu vou dar um exemplo muito claro. Não queria falar de mim, não gosto, mas nós estamos fazendo algumas mudanças lá na igreja, umas reformas. E aí o André está aqui, não me deixa mentir, eu passei praticamente 15 dias, os últimos 15 dias das 7 da manhã às 10 horas da noite dentro da igreja. Os últimos 10 dias, para ser mais preciso, porque eu também tenho um trabalho secular. E teve dia de eu ter que lavar chão. E aí eu convivo com um tempo, e aqui não acontece, glória a Deus, pastor. Jaguariúna é uma benção. Eu convivo com o tempo de uma geração. E eu estava lendo, abrindo um parênteses aqui, uma matéria. Não assisti, graças a Deus, e não pretendo, nenhum episódio do novo BBB. E eu creio que você também não assistiu. Então você vai ter que acreditar no que eu estou falando. Eu estava vendo uma matéria sobre a geração doente que nós temos que lidar. E aí a pessoa da matéria diz assim, que se você quer entender de uma forma resumida a doença instaurada na nossa geração, assista um episódio do Big Brother Brasil deste ano. É mimimi, é chororô, é falas cheias de hipocrisia, é coisas que, meu irmão, a gente sabe que. E aí você conversa com algumas pessoas, elas querem saber quando elas vão estrear na igreja. Eu lembro que eu comecei lavando banheiro, eu era escalado com meus 13, 14, 15 anos, para faxinar a igreja. Quantas vezes, meu irmão, era final de jogo de campeonato, domingo à tarde eu tinha que faxinar a igreja. Naquela época o São Paulo me animava, então dava gosto de assistir. E aí eu tinha que perder o jogo, porque eu ia lá faxinar, mas meu irmão, eu queria trabalhar. E hoje eu continuo trabalhando e fazendo o que for preciso para a obra e para a casa de Deus, independente do cargo que eu estou hoje. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente tem que entender o seguinte, que o pastor é o que mais serve. Ser pastor não é chamado para ser servido, é chamado para servir. E muitas pessoas estão dentro da igreja e não estão vivendo o sentimento que Cristo está nos ensinando aqui. Elas estão na igreja para ser servida e elas não querem servir. Meu irmão, os céus abertos vão ser abertos sobre a tua vida e permanecerão abertos quando você entender que não se trata de você, se trata do próximo, que não se trata da tua vontade, se trata da vontade de Deus, que não se trata do seu ser servido, mas do seu serviço para com o próximo, se trata da sua obediência para com Deus, se trata daquilo que Ele quer fazer na tua vida e através dela. Seja obediente, meu irmão. Não queira entender. Jesus, ele veio com uma ordenança, com um direcionamento de Deus, e ele cumpriu até o fim. Ah, mas eu sou Deus, eu não preciso. Só Ele poderia fazer o que homem nenhum mais poderia fazer. Isaías capítulo de número 59, verso 2 diz assim: a vida torta de vocês foi o que os separou de Deus. Seus pecados estão entre vocês e Deus, e agora Ele não os ouve. Quando nós somos desobedientes, quando nós vivemos as nossas vontades, os nossos achismos, os nossos preceitos, não é que os céus estão fechados, é que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus diante do pecado e da desobediência que existe em nós.
E aí homem nenhum podia nos reconciliar com Deus. E aí Jesus vem com essa função, com essa missão. Isaías vai dizer que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores estavam sobre ele. O castigo que hoje nos dá paz, ele levou sobre ele. Ele levou. Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 5 que ele nos confiou, ele nos entregou o ministério da reconciliação. Agora nós somos unidos novamente com Deus porque ele foi obediente. Porque ele aceitou aquilo que Deus tinha para a vida dele e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso hoje eu e você temos comunhão com Deus. Por isso hoje os céus estão abertos sobre as nossas vidas, porque Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado, obedeceu. Eu e você precisamos ser obedientes, meu irmão. Não tem outro jeito. Abraão está no Monte Moriá. E quem tem filho aqui, depois que eu tive filhas, os pastores estão aqui, quem está aqui e tem filho, não me deixa mentir. Nunca mais eu li Gênesis capítulo 22, se não me falha a memória. Abraão vai entregar Isaac como sacrifício. Nunca mais eu li Gênesis da mesma maneira. Meu irmão, Deus pede Isaac, o filho da promessa. Deus pede o filho de Abraão. E o versículo 7, se não me falha a memória, diz que eles estão subindo. Isaac vira para ele e diz: pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está o fogo, mas aonde está o sacrifício? Abraão, cheio de fé, que aquilo é fé, meu irmão, ele diz para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. Mas ele sabia que o sacrifício era Isaac, mas ele não recuou. Meu irmão, talvez aquela noite antes do amanhecer daquele dia tenha sido uma das noites mais difíceis de Abraão. Mas mesmo assim Abraão sobe o Monte Moriá, estende Isaac, e quando ele está prestes a sacrificá-lo, quando ele obedece, ele ouve do céu. Ele ouve do céu uma voz que diz: Abraão, agora eu sei que tu me amas, que tu me obedeces, que tu me temes, que tu confia em mim. Sabe, meu irmão, quando a gente obedece, por mais que isso nos custe, Deus ele entra com providão e o céu fala conosco. Você percebe que não se trata dos céus e nem de Deus, se trata de nós. Quando nós somos obedientes, a voz de Deus vem. Nós ouvimos ela. Abraão olha para trás e ali está, cumprindo Gênesis 22, versículo 7. O Cordeiro de Deus está preparado. Estava ali um carneiro que foi entregue em sacrifício. Primeira coisa, para que os céus sejam abertos na tua vida, permaneçam abertos. Seja obediente. Segunda coisa, versículo 21, parte B. E aconteceu que enquanto ele orava, os céus se abriu. Segunda coisa que eu aprendo: tenha vida de oração. Tenha vida de oração, meu irmão. Sem vida de oração nós não temos relacionamento com Deus. Quem é casado aqui sabe o que eu estou dizendo. Eu atendi um casal essa semana, eu disse para eles assim: o maior ato de renúncia que existe, a maior prova de renúncia que existe é o casamento. Porque as pessoas estão casando e depois vindo com a desculpa de incompatibilidade de gênero, porque elas não usufruem do namoro para conhecer o outro. E aí casam com a expectativa de que o casamento é para te fazer feliz, o casamento é para você fazer o outro feliz. O casamento é o maior ato de renúncia que existe. Você aprende a abrir mão de coisas que você gosta. Você aprende a fazer coisa que você não gosta. Minha esposa, ela respira dança. E esses dias ela mandou uma mensagem, eu estava dando um treinamento. E ela mandou: amor, vamos fazer uma coisa diferente hoje à noite? Eu, glória a Deus. Você entendeu, né, irmão?
Ela não veio, daí pode contar, né? Apesar que está sendo gravado, mas enfim. Aí eu todo animado, né? Aí ela mandou o resto da mensagem. Ela falou que vai ter um especial de dança, Ruth, no YouTube. E eu queria assistir. Aí você assiste comigo, mas você pode escolher o que você quiser para comer. Rapaz, vai eu lá assistir dança. Balé clássico, pastor. Legal, viu, gente? Indico. Indico para você, balé clássico assim, é o que há. Se você tem insônia, tire uma tarde para assistir balé clássico, você vai dormir 2 dias seguidos. Quem gosta de balé clássico aí, inclusive minha esposa, me perdoe, eu estou brincando, mas eu tive que fazer o que eu não gosto, para agradar quem eu amo. Irmão, eu gosto muito de falar, então dificilmente eu tenho uma briga com ela que nós fiquemos sem conversar. Mas eu conheço casal que passam dias sem conversar. Irmã, é insuportável. O relacionamento não caminha. E eu voltando, disse para esse casal, eu falei, vocês precisam ser amigos. Vocês precisam se entender, e vocês só vão se entender conversando. A conversa vai aperfeiçoar o relacionamento de vocês. Você só vai entender o outro quando você conversar com ele, e o outro só vai te entender quando ele conversar contigo. E aí a gente quer entender Deus e quer viver os planos de Deus sem conversar com Deus. Irmão, oração não é monólogo. Oração é diálogo. Rodolfo, mas o que é esse negócio de monólogo? Ah, a gente faz bastante, não faz? A gente chega lá, Senhor, eu preciso de um carro, preciso de dinheiro, preciso de saúde, preciso de uma casa, preciso de uma namorada, preciso disso, preciso daquilo. Em nome de Jesus, amém. Vai embora. A hora que Deus ia falar, você já está lá no ponto de ônibus, você já está lá no café, você já está lá no serviço. Imagina se o nosso casamento fosse assim. Amor, eu quero roupa lavada, eu quero louça lavada, eu quero isso feito, eu quero aquilo feito. A hora que ela vai pedir, você ó, não dura, irmão. Você quer céus abertos sobre a tua vida? Tenha relacionamento com Deus. Você só vai entender a vontade de Deus para a tua vida se você tiver vida de oração com Ele. Você só vai compreender a vontade de Deus se você se relacionar com Deus. Romanos capítulo 12, verso de número 2 vai dizer assim, que Deus quer nos transformar, colocando em nós a mente de Cristo. Ele quer nos transformar dentro de um mundo no qual nós não pertencemos, colocando em nós o caráter de Cristo. Porque se Ele fizer isso, aí nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema é que nós achamos que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é a nossa boa, perfeita e agradável vontade. Mas Paulo vai dizer que a boa, perfeita e agradável vontade é de Deus. Mas eu só vou entender ela se eu tiver a mente de Cristo. Mas eu só vou ter a mente de Cristo se eu me relacionar com Cristo. E aí mesmo que a vontade de Deus muitas vezes não seja boa, perfeita e agradável para mim, ela continua boa, perfeita e agradável nos propósitos daquele que me chamou e que sabe todas as coisas ao meu respeito. Então a segunda coisa para que os céus sejam abertos sobre a tua vida, tenha a vida de oração. Mateus capítulo 7, verso 8 diz, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Quando Jacó decidiu se relacionar com Deus, ele teve uma experiência de visualizar, vislumbrar os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo. Meu irmão, quando você se relaciona com Deus, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, você continua vendo os céus abertos sobre a tua vida, porque você continua vendo Deus cuidando de você nos mínimos detalhes, mesmo que não seja do jeito que você quer, da forma que você quer, na hora que você quer, mas Deus continua trabalhando. Amém? Terceira coisa, versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como uma pomba. A terceira coisa que eu aprendo, busque o poder de Deus. É impossível vivermos os céus abertos se nós não tivermos o poder de Deus nas nossas vidas. E não existe poder de Deus se não houver o Espírito Santo. Eu disse no início,
Jesus prestes a ser assunto ao céu, ele reúne aproximadamente 500 pessoas, e ele diz assim: ficai aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas. Sabe o que ele estava dizendo? Do jeito que está, vocês por si só não conseguirão cumprir a minha vontade, não conseguirão viver os céus na terra, não conseguirão desfrutar do poder e da glória de Deus neste tempo. Mas quando o poder vier, vocês terão capacidade de testemunhar, de manifestar poder, de manifestar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque vai vir aquele que é o que te convence do pecado e do juízo, aquele que te consola, aquele que ora por você, que intercede com gemidos inexprimíveis, e ele vai te revestir de autoridade e poder. E aí nós olhamos para Pedro antes do Espírito Santo. Pedro é um, e depois do Espírito Santo, Pedro ele começa a pregar, e aproximadamente 3.000 pessoas se convertem ao Evangelho. Pedro que havia negado, agora está pregando e está alcançando gente. Pedro que tinha medo, agora ele está pegando na mão do coxo, e está num salto levantando ele, dizendo: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Meu irmão, quando o Espírito Santo de Deus vem, quando o poder de Deus vem, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada. Nós éramos uma coisa, e depois somos outras, e nós conseguimos, no poder de Deus, vislumbrar os céus abertos sobre as nossas vidas. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente tem uma mania incrível, chamada ingratidão. Isso corta o coração da gente, quem dirá de Deus. Você já fez favor para uma pessoa, e depois essa pessoa virou para você e falou assim: você nunca me fez nada? Aquilo lá parece que vem como uma faca e vira, não é? Quantas vezes a gente faz isso para Deus? Irmão, quantas pessoas passaram por 2020 aí? Todo mundo levanta a mão, né, gente? Vocês estão aqui porque vocês passaram, não me assusta não. Quantos enfrentaram o Covid e estão aqui hoje? A gente não tem motivo para agradecer. Quantas pessoas queriam ter acordado hoje? Quantas pessoas queriam estar num culto como esse, não estão? Mas você está aqui. Só que a gente não valoriza as pequenas coisas. A gente acha sempre que a grama do vizinho é mais bonita, é mais verdinha, é mais florida. É só jogar água na nossa, é só regar a nossa, é só cultivar a nossa. Como que eu faço isso sendo grato? Mas Rodolfo, por que você está dizendo isso? Porque a gente não consegue sem o poder do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo começa a me mostrar que Deus está cuidando de tudo, que Deus está trabalhando em tudo. Paulo e Silas, eles estão na prisão, meu irmão. Paulo e Silas, eles estão amarrados em cadeias, pés e mãos. Para quem tem dor na coluna, imagina uma posição desconfortável ao máximo. Era Paulo e Silas, cercado pelas escoltas dos romanos. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite eles começam a adorar e orar a Deus. Meu irmão, Paulo e Silas, sem o Espírito Santo, ia murmurar. Paulo e Silas, sem o Espírito Santo, ia questionar, ia falar: mas eu fiz tanto para Deus. Quantas coisas eu fiz para Deus, pastor? E agora eu estou aqui preso, porque isso é de nós. Mas aí vem o Espírito Santo, toma o coração de Paulo, toma o coração de Silas e transforma eles como transformou a minha vida e a tua vida. E mesmo diante das lutas a gente acha motivo para adorar. Mesmo diante das circunstâncias a gente acha motivo para agradecer. Mesmo diante das adversidades a gente acha motivo para declarar que os céus continuam trabalhando em nosso favor. Eles estão abertos sobre a nossa vida. E as pessoas olham e falam assim: mas você não está entendendo, você não está assistindo o jornal, você não está lendo as coisas que estão acontecendo, você está alienado. Não, eu estou vivendo tudo isso, mas eu continuo crendo naquele que tem o governo estabelecido acima de todos os governos. E Ele é quem tem o controle da minha vida, é Ele quem tem o controle da minha casa, é Ele quem tem o controle da minha família, é Ele que tem o controle da igreja. É nele que eu confio. Salmo 112, versículo 7 diz assim: não temeremos más notícias, porque o nosso coração está firme, confiante no Senhor.
Esse versículo é bom para ser invertido. Se nós estivermos confiantes no Senhor, o nosso coração estará firme. E se ele estiver firme, nós não temeremos más notícias. Meu irmão, quando nós temos o Espírito Santo, nós continuamos crendo, porque por nós desistimos. Por nós murmuramos, por nós questionamos, por nós murmuramos, reclamamos, questionamos. Mas pelo Espírito Santo nós achamos motivos para agradecer. Nós achamos motivos para continuar. Por isso, meu irmão, para você viver céus abertos nesse ano, você precisa do poder de Deus na tua vida. Atos capítulo 7, versos 54 e 56 diz assim: mal acabou Estevão de pregar, e o povo deu vazão à fúria, com vaias, assobios e ofensas. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, nem prestou atenção. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele tinha os olhos apenas para Deus, porque estava vendo toda a sua glória, com Jesus ao seu lado. Por isso exclamou: vejo os céus abertos e o Filho do Homem ao lado de Deus. Meu irmão, quando você está cheio do Espírito Santo, não importa o que está acontecendo ao teu redor, se os seus olhos estiverem firmes no autor da vida, você vai continuar vendo os céus abertos, você vai continuar confiando, você vai continuar crendo, independente das lutas. Aleluia! Mas é o Espírito Santo, meu irmão. É o Espírito Santo. Aleluia! E Jesus continua nos ensinando, verso 22, parte B. E do céu veio uma voz. E do céu veio uma voz. Quarta coisa que eu aprendo: alimente-se da palavra de Deus. Meu irmão, você quer ver o céu aberto se alimentando de Netflix, de Facebook, de YouTube, de Instagram? Aqui não acontece. Eu creio. Aleluia. Mas se você se alimentar da palavra de Deus, meu irmão. Meu irmão, se você se alimentar, pode vir o dia mal. Pode vir as adversidades, você vai falar: eu sei em quem tenho crido. Também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer aquilo que eu não pensei, aquilo que os meus olhos não viram, aquilo que os meus ouvidos não viram, aquilo que não caiu na terra do meu coração. Se você se alimentar da palavra, meu irmão, no dia mau, é isso que vai te dar sustância, é isso que vai te dar força, é isso que vai te dar energia, vigor para te manter em pé. Jesus é levado pelo Espírito, Mateus capítulo 4, ao deserto. E Satanás vem com ousadia tentar Jesus no deserto com a palavra de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Satanás conhece a palavra. Qual a diferença nossa para Satanás? É que nós conhecemos e temos o autor dela dentro de nós. Nós não conhecemos a palavra somente, nós temos o autor da palavra no nosso ser. E Satanás diz: pega essas pedras e transformem elas em pães. Jesus diz para ele: não só de pão viverá o homem. Mateus capítulo 4, verso 4. Mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque vão haver dias da tua vida que arroz e feijão não vai ser suficiente, que uma lasanha bem feita não vai resolver o problema, que uma macarronada cheia de queijo não vai te sustentar e se satisfazer. Jesus vira para aquele mesmo homem que eu disse antes, ele vira para os seus discípulos naquela situação daquele homem que tinha o filho endemoniado, e os discípulos falam para ele: Jesus, por que nós tentamos expulsar e nós não conseguimos? Ele vai dizer: porque existem demônios que só saem com jejum e oração. Haverá momentos da tua vida, meu irmão, que se não for a palavra de Deus, nós tombamos, nós não perecemos. Meu irmão, o que mais temos nesses últimos dias é notícias ruins. Ontem minha esposa disse para mim assim: amor, o Mandetta, ele disse que daqui uns 60 dias mais ou menos vai vir um vírus pior que o coronavírus. E agora? E agora? Nós não resolvemos nem o coronavírus. Vamos continuar crendo. Vamos continuar confiando. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem tem o governo da nossa vida, o governo dele não está em crise.
O governo dele não está estabelecido em mentiras, em politicagem. O governo dos céus permanece intacto e soberano e santo. E é esse governo dos céus que está aberto sobre a minha e sobre a tua vida. Meu irmão, se você se alimentar da palavra nos dias de adversidade, você vai continuar profetizando e crendo que os céus estão abertos sobre a tua vida. Porque você se alimenta de uma palavra que podem passar os céus, podem passar a terra, mas ela não passará sem antes cumprir aquilo pelo qual ela foi lançada para ser realizada. Se alimente daquilo que te dá sustância, meu. Busque em Deus a força para a tua vida. Às vezes nós temos a nossa fé enfraquecida e isso é normal. Mas isso aqui aumenta a nossa fé, meu. Eu olho para a palavra de Deus, você olha para a palavra de Deus e a gente continua crendo que Deus está trabalhando para aqueles que nele confiam. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Isaías vai dizer que quando Ele opera, o eu sou, quando Ele opera, nada e nem ninguém pode interferir e impedir os planos e o agir dEle. Aí, irmão, aí você está com sustância para seguir. E aí você consegue continuar vivenciando e vislumbrando os céus abertos sobre a tua vida. E a última coisa, que a pastora tirou esse ponto da minha mensagem, mas eu vou parafraseá-la novamente. Versículo 22 e 23. Diz, Deus dizendo, a voz que veio do céu, o alimento, a provisão, você é meu filho amado, em quem me agrado. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Quinta e última coisa, para que você vivencie os céus abertos sobre a tua vida, tenha compromisso com Deus. E aí está anotado aqui, mas Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Falei, rapaz, a pastora pegou aí, vão achar que eu estou copiando ela, mas está aqui, mas é o mesmo Espírito, porque é uma verdade. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Meu irmão, hoje é só o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia, não da semana, não da campanha, mas do resto da tua vida, até que Jesus te leve ou Ele volte para te buscar. Em que você vai começar a entender Deus de uma forma diferente. Que você vai começar a buscar Deus de uma forma diferente. Que você vai começar a vislumbrar os céus abertos sobre a tua vida de uma forma diferente. E eu sou somente um dos instrumentos de tantos que passarão por aqui para ser bênção na tua vida. Porque não é o Rodolfo, não é pastor, não é quem vem, não é quem foi, é a palavra de Deus que tem compromisso com quem tem compromisso com ela. Então, meu irmão, continue firme nesse propósito, continue firme nessa campanha, continue firme trabalhando para Deus, continue buscando Ele de todo o teu coração, se entregando na obra e naquilo que Ele te confiou, porque, meu irmão, quem trabalha para Deus, vê a mão de Deus trabalhando para si. Vê, meu irmão, vê. Aleluia. Quarta-feira eu estava ministrando, pequeno testemunho, e minha esposa não foi à igreja, estava na casa da mãe dela. Minha filha de 1 ano afogou com um morango. Eu cheguei lá, estava todo mundo da cor da máscara aqui do irmão. Branco, branco, branco. Minha esposa com os olhos inchados, falei, o que aconteceu? Ela falou, amor, a gente começou a levantar um clamor. E aí a Manuela vomitou o morango que estava afogado, porque a gente batia nas costas dela, a gente virava ela de ponta cabeça, a gente fez de tudo. E ela não desafogava, ela ficou sem fôlego, ela foi arroxeando. E a gente levantou a nossa voz e Deus entrou com provisão. Meu irmão, eu não podia fazer nada. Se eu estivesse lá, mas eu estava lá na igreja ministrando, ia mudar alguma coisa? Se eu soubesse, não ia. Mas Deus estava comigo lá pregando, mas também estava com a minha filha. Porque Deus tem cuidado e compromisso com quem tem compromisso com Ele, meu irmão. Meu irmão, enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida da sua. Enquanto você cuida daquilo que Deus te confiou, Ele cuida daquilo que Ele confiou a você.
Ele cuida da tua saúde, da tua casa, da tua família, dos teus sonhos, dos teus projetos, do teu ministério. Ele cuida de tudo, meu irmão. Porque quando os céus estão abertos sobre as nossas vidas, a maior alegria do nosso coração é servir aquele que se entregou como o céu aqui na terra, para que nós desfrutássemos do céu um dia, mas já pudéssemos ser o céu aqui na terra, vivenciando ele, porque ele está aberto sobre nós. Você crê nisso? E disse Jesus, Mateus 16, 19: e isso não é tudo. Vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus, e chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras entre o céu e a terra e o céu. Um sim de vocês na terra será um sim no céu, e um não de vocês na terra será um não no céu. Meu irmão, quem tem compromisso com Deus, quem trabalha com Deus, tem chave de Deus para abrir, para vivenciar portas que só aquele que tem compromisso com Ele, só aquele que sabe que os céus estão abertos sobre a tua vida, só aquele que crê que vai vivenciar esse milagre, essa provisão, esse suprimento, essa chave que abre porta que ninguém abre, que abre janela que nem abre, que não faz milagre, que faz impossíveis e torna aquilo que nós não podemos fazer impossibilidades, porque quem trabalha por nós é o Deus do impossível, e Ele continua agindo com os céus abertos sobre aquele que tem compromisso com Ele. Você crê nisso? Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero orar, finalizar com vocês. Tem uma música que eu gosto, e eu vim com ela na cabeça. E que você possa levar ela para o resto dos seus dias. Porque é possível eu e você vivenciarmos os céus abertos, mesmo em tempos de dificuldade. Essa música ela diz assim: que se abra o céu, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E que se abra os céus, e que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. A minha fé e a tua fé, a minha e a tua esperança estão no Deus, grande Deus, que tem céus abertos sobre a nossa vida, sobre as nossas casas, sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja. Ah, meu irmão, 2021 vai ser um ano de céus abertos sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque os céus não se fecharam, porque os céus permanecem abertos. Porque quando Jesus desceu e voltou, Ele manteve os céus abertos sobre as nossas vidas. O que muitas vezes acontece é que o nosso coração se fecha para Ele. A nossa fé, a nossa esperança se fecha diante das dificuldades. Mas, meu irmão, se você continuar crendo, se você continuar obedecendo, orando, se enchendo do Espírito Santo, se alimentando da palavra e tendo compromisso com aquilo que Ele tem te confiado, meu irmão, você vai viver 2021, 2022, 2023, 2000 e lá vai um monte de ano, todos os dias da tua vida de céus abertos. Sabe por quê? Porque quem tem o controle da tua vida governa o céu e governa a terra, governa todas as coisas, governa os anjos e governa as nossas vidas. Ele tem cuidado de nós e Ele abre os céus sobre as nossas vidas. Ele abre e derrama bênção sobre nós, derrama milagre, provisão, renovo, restauração. Ele restitui aquilo que estava perdido, Ele traz vida àquele que estava morto, Ele faz
faz milagre. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus de céus abertos nessa noite. E se você crê nisso, adore a Ele, adore. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E que se abra o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Você pode declarar isso nessa noite. Se você crê, declare nessa noite. E que o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Declare. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa esperança. Aleluia. Senhor, nós estamos diante de Ti nessa noite. Nós ouvimos a Tua palavra e cremos. Os céus permanecem abertos sobre as nossas vidas. E nós iremos nos posicionar para desfrutar daquilo que os céus, daquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que haverão dias difíceis, adversidades, más notícias. Mas nós continuamos crendo naquele que tem o governo de todas as coisas, naquele que tem o céu estabelecido e aberto sobre a igreja. Senhor, e como Elias naquele dia olhou para os céus e viu uma pequena nuvem, mas para ele era o suficiente para crer que haveria de vir chuva, e chuva abundante sobre a terra. Senhor, a pequena esperança que ainda há no coração dos meus irmãos, que talvez entraram aqui dizendo: eu vou para essa campanha, eu vou para esse culto, eu vou para essa semana, mas se nada acontecer, eu vou parar, eu vou largar a mão, eu vou abandonar, porque está tudo ruim mesmo. Mas que essa esperança, mesmo que pouca, mesmo que do tamanho da mão de um homem, que ainda resta no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que ela seja suficiente para derramar chuva, que ela seja suficiente para derramar bênção, que ela seja suficiente para crer, que o Senhor tem o céu aberto e estabelecido sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre a família dela. Senhor Jesus, nós vamos nos posicionar, nós vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e continuar crendo que os céus estão abertos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre a nossa igreja. Nós cremos, Senhor, nós cremos, nós nos posicionamos para isso, nós tomamos posse, e nós te agradecemos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, aleluia. A nossa fé e esperança, aleluia, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Eu quero encerrar dizendo para você: tire os seus olhos daquilo que te cerca, tire os seus olhos das impossibilidades, comece a olhar com os olhos da fé, e de hoje em diante enxergar que os céus estão abertos sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério e sobre a igreja que Deus te estabeleceu. Os céus permanecem abertos e Deus é contigo. Deus abençoe tua vida. Pastor, obrigado. Deus abençoe, pastora. Deus abençoe.